O circo da Fórmula 1 chega ao Canadá e vamos ver algumas histórias interessantes se desenrolarem diante de nós, começando pela batalha interna da equipe na McLaren, a penalidade iminente de Verstappen e terminando com os grandes pontos de interrogação sobre Ferrari e Mercedes. O que o Canadá tem guardado para nós? E mais importante, quais pilotos estarão sob pressão adicional? O Grande Prêmio do Canadá é um dos circuitos mais interessantes do calendário por todas as razões certas. As paredes de concreto não perdoam nenhum erro do piloto, enquanto a reta longa e a chicane dupla nas curvas 13 e 14 servirão como o local mais atrativo para a ultrapassagem. No entanto, o clima aqui em Montreal está sempre pronto para bagunçar as coisas, com 30% de chance de chuva no domingo. Você nunca pode descartar esse fator dada a posição geográfica da cidade canadense. E, além disso, você tem algumas histórias interessantes nesta temporada, começando com Verstappen e sua penalidade iminente. O tetracampeão mundial tem 11 dos 12 pontos necessários para receber uma suspensão de corrida e Helmut Marko afirmou alto e claro que Verstappen foi orientado a dirigir com cuidado nas próximas duas corridas. Quando chegarmos à Áustria, 2 de seus pontos de penalidade irão expirar. Mas considerando o aperto no campeonato de pilotos, Verstappen pode ser forçado a fazer um movimento que ele não vai gostar, arriscando a suspensão de corrida em maior extensão. É aqui que a Red Bull precisa estar no topo do seu jogo no Canadá. Eles mostraram algumas rachaduras de confiança em Barcelona. E apesar de não ter outra escolha, o pit stop com pneu duro foi o primeiro dominó a cair da queda de Verstappen da terceira para a 10ª posição no final da corrida. A frustração do holandês vai ser mostrada em Montreal também, porque ele vai querer voltar aos pilotos da McLaren de maneira rápida. Sim, ele constantemente afirma que esta é uma temporada na qual ele não tem chance no campeonato. Mas não vamos esquecer de sua aula magistral em Montreal no ano passado, quando muitos consideraram Norris como o vencedor. Mas Verstappen mostrou repetidas vezes porque ele é o rei da chuva e o rei das condições mistas. Daí, nossas expectativas sendo extremamente altas sobre o maior equalizador de todos os tempos. Por outro lado, não devemos esquecer a batalha em andamento entre os dois pilotos da McLaren. Piastri e Norris estão 10 pontos separados no campeonato de pilotos em favor do australiano, e a pressão tem aumentado continuamente sobre Norris para fechar a diferença e recuperar a liderança do campeonato. Mas o fato de que Piastri agora tem mais vitórias que ele na McLaren pode assombrá-lo um pouco, dado o fato de que ele faz parte da equipe desde 2019. Lando e o Canadá definitivamente têm negócios inacabados aqui após sua primeira vitória na carreira em Miami. No Canadá, o pit stop não jogou a seu favor. O timing favoreceu Verstappen e ele não teve o que era preciso para alcançar o holandês, o que agora parecia um momento crucial na luta pelo campeonato. No que diz respeito à equipe baseada em Woking, os pilotos podem lutar na pista. Além de Verstappen, não há outro piloto que emerge como um concorrente legítimo para o campeonato. E, a menos que algo dramático aconteça, será este trio pelo resto da temporada. O Canadá será mais um campo de batalha para esses dois, onde Piastri seria o favorito dos fãs por causa de sua atitude, enquanto Norris teria que derrotar milhares de acusações feitas contra ele nas temporadas anteriores. Não vamos esquecer da Mercedes também. A equipe baseada em Brackley preparou um pacote de atualizações no Canadá após o que eles descreveram como um fim de semana doloroso na Espanha. Obviamente, 2 abandonos por razões mecânicas para Antonelli em Imola e Barcelona não passarão facilmente para a equipe que está lutando pela segunda posição no campeonato de construtores. Russell e seu companheiro de equipe, no entanto, terão uma nova chance de se provar em um asfalto muito mais frio em Montreal, que, em retrospectiva, beneficiou muito a Mercedes no passado. Isso é algo que James Allison espera que o W16 possa aproveitar. E ao falar sobre as circunstâncias jogando a seu favor, o diretor técnico da Mercedes disse: "Bem,
As temperaturas mais frias em Montreal podem vir em nossa direção, é claro, se estiver mais frio. Mas acho que mais importante que a temperatura absoluta é apenas a natureza diferente do desafio em Montreal. Um circuito de grandes frenagens, um circuito onde é relativamente mais difícil conseguir os eixos dianteiro e traseiro na temperatura certa um em relação ao outro. E é uma pista onde tendemos a encontrar nosso ritmo relativamente bem no passado. Se a equipe baseada em Brackley pode ou não conquistar um pódio aqui em Montreal após uma tripla sequência devastadora, o tempo dirá. Mas, se isso é má notícia para alguém lá fora, é definitivamente Verstappen. De alguma forma, o W16 se encontrou no mesmo nível do RB21 e ainda não é desafio suficiente para a vitória na corrida. É apenas outro par de pilotos que pode potencialmente roubar pontos de Max em sua busca pelo campeonato. Mas, gostemos ou não, precisamos olhar o quadro geral aqui. É cada um por si. Bem, a Mercedes tem 2 pilotos nos quais pode confiar para pontuar bem em 2025. E esse não é o caso da Red Bull. Deixaremos essa batalha se desenrolar no domingo, e enquanto isso, vamos ver o que a equipe que está em segundo no campeonato de construtores preparou para nós. O pódio de Leclerc na Espanha impulsionou as esperanças da Ferrari para replicar esse sucesso no Canadá. No entanto, as temperaturas mais frias e a insatisfação que os pilotos têm com o carro servirão a seu próprio propósito em ambos os campeonatos. Por outro lado, Lewis Hamilton não está feliz com a direção em que sua equipe está se movendo. Mais cedo ou mais tarde, ele começará a fazer as grandes perguntas e quando eles focarão em 2026. Como tudo está, um pódio é algo que definitivamente rejuvenescerá as chances de Hamilton ser competitivo no resto da temporada. Mas as chances disso acontecer por mérito puro são apenas sombrias. Karun Chandhok, da Sky. Fórmula 1 acredita que a autoconfiança do heptacampeão mundial despencou e se ele fizesse parte de sua garagem, ele definitivamente estaria preocupado com o que está por vir no período seguinte. Elaborando mais sobre isso, Chandhok disse que começou a ficar um pouco crítico. Estamos entrando no segundo terço da temporada agora, e Hamilton não está encontrando o ritmo. Ele não está encontrando a consistência onde, semana após semana, ele está em um lugar feliz no carro. Se eu estivesse do lado Lewis da garagem, eu estaria preocupado. Estamos quase na metade do ano agora. Precisamos começar a entender se isso é um problema fundamental. Ser consistentemente superado pelo seu companheiro de equipe, mesmo esperado na primeira temporada de sua adaptação na Ferrari, não está fazendo bem algum para as esperanças de Hamilton na equipe baseada em Maranello. Em certo ponto, ele pode explodir e simplesmente desistir de qualquer pequena chance que teve nesta temporada, pedindo à equipe para focar em 2026 e no que mais importa, os novos regulamentos. É por isso que o Canadá importa muito. Poderia definitivamente ser uma das últimas chances que a equipe terá para reabastecer as esperanças de Hamilton e Leclerc. Os holofotes definitivamente estarão em alguns outros pilotos também aqui em Montreal. Vamos ver o que este fim de semana preparou para seu herói local. Ainda é um grande ponto de interrogação quando se trata da presença de Lance Stroll no Canadá após o surto na Espanha e a cirurgia que a equipe afirma não ter nada a ver com o erro de sábado. No entanto, se ele não estiver preparado para dirigir por causa da recuperação pós-cirúrgica, a equipe baseada em Silverstone tem 2 opções em sua mesa: juventude e experiência. Quando se trata de juventude, temos Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin e ex-campeão da Fórmula 2, que pode dar à equipe uma boa avaliação de onde ele está em termos de competir em um curso completo. Quando se trata de experiência e pontuar na primeira tentativa, se as cartas se alinharem, então temos Valtteri Bottas. O finlandês poderia usar esta corrida para impulsionar suas chances de conseguir um assento a partir de 2026 em diante. Chances que já eram fortes antes mesmo da oportunidade com a Aston Martin se apresentar. Cabe à equipe escolher qual caminho seguir. Mas uma coisa é certa:
A disciplina de Lance Stroll precisa mudar massivamente. Mesmo se ele participar aqui no Canadá, ele não pode se dar ao luxo de mais um erro como o de Barcelona, porque pessoas de alto perfil começarão a fazer perguntas. A Aston Martin deve lutar na frente, a partir de 2026 em diante. E se Lance se comportar do jeito que faz, pressão séria será aplicada a ele para ser substituído mais cedo ou mais tarde, apesar do nepotismo que envolveu a equipe. E não vamos esquecer do caso Yuki Tsunoda também. O piloto japonês estará sob tremenda pressão após sua performance em Imola e Barcelona, especialmente no qualifying. A Red Bull precisa pontuar com o segundo carro também, e Horner afirmou alto e claro que se eles não conseguirem fazer isso, podem ser forçados a procurar outro piloto já em 2026. Ricciardo agora tem o dobro da quantidade de pontos que Tsunoda tem, e embora ele estaria ansioso para se testar no RB21, duvido que isso seria uma melhoria em sua carreira deste ponto de vista. No entanto, se a suspensão de corrida vier para Verstappen, Ricciardo pode ser chamado para o assento com Lawson, considerado como um candidato legítimo também. O Canadá tem muito preparado para nós, e nossa pergunta para vocês é o que vocês acham que será a linha de história mais interessante deste fim de semana. Nos deixem saber nos comentários abaixo, e uma vez que façam isso, certifiquem-se de clicar no vídeo que aparece na tela agora.